Mãe, a senhora não mora mais aqui. Pegue suas coisas e vá embora. Rodrigo falou isso na porta da sala, na frente da funcionária dele e do motorista que esperava no corredor. A funcionária baixou o olhar para o chão. O motorista mexeu no celular, fingindo que não ouvia nada. O sol da tarde entrava pela janela grande e batia direto no meu rosto. Rodrigo cruzou os braços e ficou parado ali, esperando eu sair. Camila, a mulher dele, estava no sofá mexendo no celular, sem nem levantar a cabeça. Eu respirei fundo, segurei a alça da bolsa e não chorei na frente de ninguém. Só olhei para o porta-retrato em cima do aparador. Eu e ele quando ele tinha 8 anos, na formatura da escola. Sabe quando você sente que o chão some debaixo dos seus pés, mas você continua de pé mesmo assim? Eu trabalhei 23 anos como faxineira para ele não passar fome. Vendi o terreno que meu marido deixou para ele abrir a primeira loja. E 3 dias depois, ele me viu sentada no banco do lado do gerente, com uma pasta cheia de papéis na mão. E quando ele me viu ali, travou. Fica comigo que essa história tá só começando. Rodrigo nasceu quando eu tinha 26 anos. O pai dele, Antônio, era caminhoneiro. Morreu num acidente na rodovia quando o Rodrigo tinha 9 anos. De uma hora para outra, fiquei sozinha com uma criança para criar e nenhum dinheiro guardado. Comecei a trabalhar como faxineira. Limpava 3 casas por dia. Acordava às 5 da manhã, deixava o Rodrigo na casa da vizinha, pegava 2 ônibus até o bairro Nobre e voltava só de noite. Ele era um menino quieto, estudioso. Não dava trabalho. Fazia a lição sozinho, esquentava a comida que eu deixava pronta. Às vezes eu chegava em casa e ele estava dormindo com o caderno aberto no colo. Eu olhava para ele e pensava, esse menino vai ter uma vida diferente da minha. Quando ele terminou o ensino médio, passou num curso técnico de administração. Ficou 2 anos estudando e trabalhando num mercado para ajudar em casa. Eu não deixava ele largar os estudos. Aos 23 anos, ele me procurou e disse que queria abrir uma loja de materiais de construção. Disse que tinha achado um ponto bom, que conhecia fornecedor, que ia dar certo. Só que ele não tinha dinheiro para a entrada. Eu tinha um terreno. Era a única coisa que sobrou do pai dele. Ficava num bairro mais afastado, mas valia alguma coisa. Eu sempre pensei em construir uma casa pequena ali um dia, quando eu parasse de trabalhar. Vendi o terreno e dei o dinheiro para ele. Não fiz contrato. Não pedi recibo. Ele era meu filho. A loja abriu. No começo foi difícil, mas o Rodrigo era dedicado. Trabalhava de domingo a domingo. Eu continuava limpando casa e ajudava ele com o que podia. Levava marmita, passava roupa, cuidava da papelada quando ele pedia. 3 anos depois, ele abriu a 2ª loja. Depois, a 3ª. Quando chegou na 5ª loja, ele já tinha caminhonete, funcionário, contador. Ele me ligava todo domingo, me levava para almoçar fora, dizia que tudo aquilo era por minha causa. Eu me sentia orgulhosa. Aos 31 anos, ele conheceu a Camila. Ela trabalhava numa loja de roupas no shopping. Era bonita, sabia falar bem, sempre arrumada. No começo, ela foi simpática comigo. Me chamava de Dona Marta, perguntava se eu precisava de alguma coisa, elogiava minha comida. Eles casaram no civil. Fizeram uma festa pequena num restaurante. Eu ajudei a pagar parte. Depois do casamento, Camila começou a trabalhar com ele. Cuidava da parte administrativa, mexia com fornecedor, resolvia problema de funcionário. Rodrigo dizia que ela tinha jeito para negócio. E foi aí que as coisas começaram a mudar. No começo foi sutil. Ela mudava o assunto quando eu perguntava sobre a loja. Rodrigo parou de me contar os planos. Quando eu oferecia ajuda, ele dizia que estava tudo sob controle. Eu achei que era coisa da minha cabeça. Achei que ele estava só ocupado. Mas aí veio o dia que ele me chamou para morar com eles. Eu estava com 60 anos. Meu joelho doía, minha coluna reclamava. Limpar casa estava ficando cada vez mais difícil. Rodrigo apareceu na minha kitnet e disse: Mãe, a senhora vai morar comigo. Já está na hora de parar de trabalhar. Eu resisti no começo. Não queria dar trabalho, mas ele insistiu tanto que eu aceitei. Achei que ia ser bom. Achei que a gente ia ficar mais perto. Eu não sabia que aquilo era o começo de tudo. Nos primeiros meses morando com eles, eu tentava ajudar. Lavava louça, passava roupa, fazia comida. Camila agradecia, mas do jeito que a gente agradece uma funcionária. Obrigada, Dona Marta. Pode deixar as toalhas dobradas ali.
Um dia, eles deram um jantar para uns sócios. Eu arrumei a mesa, preparei tudo. Quando os convidados chegaram, Camila me chamou na cozinha e disse baixinho: Dona Marta, é melhor a senhora jantar no quarto hoje. Fica mais confortável. Eu subi com um prato na mão e comi sozinha vendo televisão. Rodrigo não disse nada. Na semana seguinte, Camila começou a deixar listas na geladeira. Lavar cortinas da sala, organizar despensa, limpar vidros. Eu fazia tudo. Achei que estava ajudando, já que morava de graça ali. Mas um dia, eu desci para tomar café e ouvi ela falando com uma amiga no telefone. Ah, é ótimo. Minha sogra mora aqui, então eu nem preciso pagar faxineira. Ela riu. Desligou. Me viu parada na porta da cozinha e nem se abalou. Os meses passaram. Eles começaram a sair de viagem e não me avisavam. Eu acordava e via a casa vazia, uma mensagem curta do Rodrigo. Mãe, voltamos semana que vem. Tem comida na geladeira. Quando o primeiro neto nasceu, o Arthur, eu achei que as coisas iam melhorar. Eu ajudava com tudo. Trocava fralda, levantava de madrugada, embalava ele para dormir. Camila ficava descansando enquanto eu cuidava do bebê. Mas quando o Arthur completou 1 ano, eles fizeram uma festa grande. Eu ajudei a organizar tudo. Fiz os doces, arrumei a decoração. Na hora da festa, Camila pediu para eu ficar na cozinha. Só para ajudar a servir, tá bom? Eu vi os convidados todos na sala, tirando foto com o Arthur. Eu fiquei na cozinha lavando o copo. Teve uma hora que eu saí para ver meu neto. Camila veio logo atrás e disse que o bolo ia ser cortado, que eu precisava dar uma olhada no forno. Não tinha nada no forno. Eu voltei para a cozinha e fiquei ali até todo mundo ir embora. Rodrigo não disse nada. E aí veio o dia da caixa. Eu guardava umas coisas no depósito deles. Fotos antigas, roupas do Rodrigo pequeno, uns objetos do Antônio. Nada de valor, só lembrança. Um dia eu desci e vi tudo jogado no lixo. A caixa aberta, as fotos molhadas de chuva. Eu peguei o que dava para salvar e subi para o quarto. Sentei na cama e chorei pela primeira vez desde que tinha mudado para ali. Fui perguntar para o Rodrigo. Ele estava no escritório mexendo no computador. Rodrigo, você viu a caixa que estava no depósito? Ele nem levantou a cabeça. Ah, mãe, a Camila mandou limpar. Aquilo estava ocupando espaço. Mas tinha foto do seu pai ali. Tinha as suas coisas de quando você era pequeno. A gente tira foto de tudo hoje, mãe. Não precisa guardar papel velho. E continuou digitando. Naquela noite, deitada na cama, eu comecei a pensar. Comecei a lembrar de tudo que eu tinha dado. O terreno, o dinheiro da festa, a ajuda na loja, os anos que eu trabalhei doente para ele não faltar nada. E comecei a lembrar que eu nunca tinha pedido nada de volta. Nem recibo, nem comprovante. No dia seguinte, quando eles saíram, eu procurei na gaveta do escritório. Não mexi em nada, só olhei. Achei documentos da empresa, contratos, extratos. Tirei foto com o celular. Guardei tudo numa pasta no e-mail. Não sabia ainda o que ia fazer, mas alguma coisa dentro de mim disse: guarda isso. E eu comecei a guardar tudo. Cada mensagem, cada lista, cada coisa que eles falavam e eu ouvia sem querer, porque eu senti que um dia ia precisar. Foi numa tarde de quarta-feira que eu descobri a verdade. Rodrigo estava no escritório falando no telefone com alguém. A porta estava entreaberta. Eu passei no corredor levando roupa limpa e ouvi a voz dele. Não, eu comecei do zero. Não tive ajuda de ninguém. Tudo que eu tenho hoje foi com o meu trabalho. Eu parei no corredor. Fiquei parada segurando o cesto de roupa. Ele continuou falando. Minha mãe? Ah, ela sempre trabalhou como faxineira. Vida simples, sabe? Nunca teve nada para me passar, mas eu sempre cuidei bem dela. Ele riu, desligou o telefone. Eu subi para o quarto devagar, fechei a porta e sentei na cama. Nunca tive nada para passar. O terreno que valia R$ 40.000 na época. O dinheiro que pagou 3 meses de aluguel da primeira loja. As contas que eu paguei enquanto ele esperava o negócio engatar. Nada. Eu esperei eles saírem no dia seguinte e desci para o escritório de novo. Dessa vez, eu procurei direito. Abri as gavetas, olhei os documentos, fotografei tudo que tinha nome de empresa, contrato, papel de cartório. Achei a escritura das lojas, todas no nome dele e da Camila. Sociedade meio a meio. Achei o contrato social da empresa. Fundação. 3 meses depois que eu vendi o terreno. Capital inicial declarado, R$ 10.000.
10 mil. Eu vendi o terreno por 42 mil. Dei tudo para ele. E no papel estava declarado 10. Continuei procurando. Achei extratos bancários. Achei planilhas. Achei até um e-mail da Camila para o contador perguntando como fazer para reduzir imposto na declaração de bens. Tirei foto de tudo. Salvei tudo numa pasta separada. Criei uma conta de e-mail nova só para isso e mandei tudo para lá. Naquela noite, sentada no quarto, eu peguei um caderno velho e comecei a escrever. Quanto eu tinha dado? Quando? Como? 42 mil do terreno, maio de 2007. 5 mil da festa de casamento, novembro de 2015. 2.400 em reformas na primeira loja. Eu lembrava porque tinha vendido as alianças de ouro do meu casamento para conseguir aquele dinheiro. Além de anos de trabalho. Anos limpando, cozinhando, cuidando de filho dos outros enquanto criava o meu. Fechei o caderno e guardei embaixo do colchão. No domingo seguinte, eles chamaram o contador para almoçar em casa. Um homem de uns 50 anos, simpático, de camisa social. Eu servi a mesa. Fiquei na cozinha enquanto eles conversavam. Mas deixei a porta entreaberta e escutei tudo. O contador falava sobre expansão. Sobre abrir mais 2 lojas, sobre investimento. E aí ele perguntou: Rodrigo, aquele aporte inicial que você fez lá no começo, você tem comprovante? Porque se a Receita pedir, é bom ter tudo documentado. Rodrigo deu risada. Aporte? Cara, eu comecei sem nada. Peguei empréstimo no banco, trabalhei feito um condenado. Não tive aporte nenhum. Camila completou. É verdade, a gente construiu isso do zero. Eu até acho bonito, sabe? Não teve herança, não teve ajuda de família. Foi só a gente. O contador concordou. Eles mudaram de assunto. Eu segurei a beirada da pia com as 2 mãos e respirei fundo. Não teve ajuda de família. Naquela hora eu entendi que não era só esquecimento. Não era só ingratidão. Era apagamento. Eles tinham apagado tudo o que eu fiz. Para eles, eu nunca tinha existido naquela história. E pior, eles tinham construído uma narrativa nova. Uma narrativa onde eles eram os heróis. Onde tinham vencido sozinhos. E eu era só a mãe que morava lá de favor. Subi pro quarto, peguei o caderno de novo e comecei a calcular. 42 mil em 2007. Corrigido, dava quanto hoje? Procurei na internet. Usei uma calculadora de correção monetária. 123 mil reais. Somei o resto. Festa, reformas, ajuda com fornecedor. Mês que eu paguei conta de luz da loja porque ele estava sem dinheiro. 138 mil reais. Escrevi esse número no caderno. Sublinhei 3 vezes. E pela primeira vez, eu não senti só dor. Eu senti raiva. 2 semanas depois, eles deram um jantar de comemoração. Rodrigo tinha fechado um contrato grande com uma construtora. Convidaram 6 casais. Gente do ramo, empresários, um vereador da cidade. Eu arrumei a mesa, preparei as entradas, deixei tudo pronto. Quando os convidados chegaram, Camila veio na cozinha e disse: Dona Marta, a senhora pode servir a mesa e depois janta no quarto, tá bom? Eu concordei. Já estava acostumada. Servi a entrada, servi o prato principal, ouvia eles rindo na sala, conversando alto, fazendo brinde. Quando fui servir a sobremesa, uma das convidadas me parou. Você trabalha aqui há quanto tempo? Eu olhei para ela. Depois olhei para o Rodrigo. Eu não trabalho aqui. Eu sou a mãe dele. A mulher ficou sem graça. Ah, desculpa. É que... Pensei que... Camila cortou na hora. Minha sogra mora com a gente. Ela gosta de ajudar, né, dona Marta? Eu não respondi. Voltei para a cozinha. Mas alguma coisa dentro de mim quebrou naquela hora. Terminei de lavar a louça. Subi para o quarto. Sentei na cama e fiquei olhando para a parede. Ouvi os convidados indo embora. Ouvi as portas dos carros fechando. Ouvi o silêncio. Aí desci. Rodrigo e Camila estavam na sala contando dinheiro em cima da mesa. Não era dinheiro do jantar. Era dinheiro da empresa, alguma coisa que eles tinham recebido. Eu parei na porta e falei: Rodrigo, eu preciso conversar com você. Ele nem levantou a cabeça. Agora não, mãe, tô ocupado. É importante. Eu disse que agora não. Eu respirei fundo. Eu quero saber quando você vai me devolver o dinheiro do terreno. Ele parou. Olhou para mim. Que dinheiro, mãe? O dinheiro que eu te dei para abrir a loja. 42 mil reais.
Eu vendi o terreno do seu pai. Camila soltou uma risada curta. Dona Marta, aquilo foi há quanto tempo? 18 anos? Foi. E corrigido dá 123 mil. Rodrigo levantou da cadeira. Mãe, aquilo foi um presente. Mãe dá presente para filho. Ou a senhora acha que eu tenho que pagar de volta tudo que a senhora fez? Não foi presente. Foi empréstimo. Você disse que ia devolver quando a loja desse lucro. Ele deu risada. Uma risada seca, irritada. A senhora tá ficando velha. Não lembra das coisas direito. Eu lembro muito bem, Rodrigo. Camila se levantou também. Sabe o que é, Dona Marta? A senhora mora aqui de graça. Come de graça. A gente paga luz, água, internet. A senhora não paga nada. Então acho que tá mais do que pago, não acha? Eu olhei para ela. Depois olhei para o meu filho. Rodrigo, você vai mesmo deixar ela falar assim comigo? Ele cruzou os braços. Ficou em silêncio. E aí ele falou. Mãe, a senhora não mora mais aqui. Pegue suas coisas e vá embora. Eu senti o chão sumir. Nessa hora, a funcionária que estava guardando as coisas do jantar na cozinha parou. O motorista que tinha voltado para buscar não sei o quê ficou parado no corredor. Todo mundo ouviu. Camila sentou no sofá e voltou a mexer no celular como se nada tivesse acontecido. Rodrigo ficou ali, de braços cruzados, esperando eu sair. Eu respirei fundo. Segurei a alça da bolsa. Olhei para o porta-retrato em cima do aparador. Eu e ele na formatura da escola. Ele com 8 anos, sorrindo com a beca pequena. Não falei mais nada. Subi, peguei uma mala, coloquei roupa, o caderno, o celular e a caixa com as fotos que eu tinha salvado do lixo. Desci. Passei pela sala. Eles nem olharam. A funcionária abriu a porta para mim. Tinha lágrima no olho dela. Eu saí, e a porta fechou atrás de mim. Fiquei 3 dias na casa de uma amiga, a Neuza, que eu conhecia desde os tempos que a gente limpava a casa juntas. Ela me recebeu sem perguntar nada. Preparou o sofá, trouxe cobertor, fez chá. Nos primeiros 2 dias, eu quase não saí do sofá. Olhava para o teto. Chorava sem fazer barulho. Comia pouco. Neuza sentava do meu lado de vez em quando e só ficava ali, em silêncio. No 3º dia, de manhã cedo, eu acordei e vi a mala ainda fechada no canto da sala. A caixa com as fotos em cima. Levantei, tomei banho, me arrumei. Abri a mala e peguei o caderno que estava guardado no meio das roupas. Sentei na mesa da cozinha com um café e abri na página onde eu tinha anotado tudo. 42 mil do terreno, 5 mil da festa, 2.400 das reformas, mais as contas que eu tinha pago, mais a ajuda que nunca foi contabilizada. Peguei o celular e abri a pasta de fotos. Tinha tudo ali. Documentos, extratos, contratos, e-mails. Fui até o computador da Neuza e pedi licença. Ela disse que sim. Criei uma pasta nova. Organizei tudo por data. Renomeei os arquivos. Contrato Social 2007, Extrato Fundação Empresa, Declaração Bens 2015. Imprimi tudo numa papelaria perto. Gastei R$ 20 de impressão. Voltei para a casa da Neuza com um envelope cheio de papel. Sentei de novo na mesa e comecei a montar uma linha do tempo. 2007, venda do terreno. 42 mil reais entregues a ele em dinheiro, ele depositou no banco dele. Procurei no celular. Tinha um comprovante que eu tinha fotografado anos atrás, quando peguei emprestado para conferir. Era o extrato da conta dele. Entrada de 42 mil, 2 dias depois da escritura do terreno. 2015. Ajuda na festa de casamento. 5 mil reais, transferência bancária. Procurei no histórico do meu banco antigo. Ainda tinha acesso. Baixei o comprovante. 2008. Reformas na loja. 2.400 reais. Esse eu não tinha comprovante direto, mas tinha uma foto minha dentro da loja na época da obra. E tinha anotação no caderno velho que eu guardava. Montei uma planilha. Coloquei tudo. Usei a calculadora de correção monetária do Banco Central. Total atualizado. R$ 138.420. Escrevi esse valor numa folha separada. Letra grande, caneta azul. Guardei tudo dentro de uma pasta de plástico. Coloquei elástico em volta. Neuza me viu organizando aquilo tudo e perguntou: "Você vai fazer o quê, Marta?" Eu olhei para ela. "Vou cobrar." "Cobrar como?"
Do jeito certo, com o advogado. Ela ficou quieta por um instante. Depois perguntou: Você conhece alguém? Eu pensei. Lembrei do Dr. Augusto. Ele tinha sido advogado de um vizinho meu anos atrás. Um homem sério, de idade, que sempre foi correto comigo. Ele tinha ajudado a fazer o inventário do Antônio quando ele morreu. Nunca mais tive contato, mas eu lembrava do escritório dele. Ficava no centro, perto do fórum. Conheço. Vou procurar ele amanhã. Neuza concordou com a cabeça. Então vai. E vai de cabeça erguida. Naquela noite, antes de dormir, eu abri o celular e vi que tinha mensagem do Rodrigo. 2 mensagens. Mãe, a senhora exagerou, mas quando se acalmar, a gente conversa. E a segunda: a senhora sabe que sempre pode contar comigo, mas não fica inventando dívida que não existe. Eu li. Não respondi. Bloqueei o número. Deitei no sofá, puxei o cobertor e fechei os olhos. Mas dessa vez, não chorei, porque alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Eu não ia mais esperar nada dele. Não ia mais aceitar. Não ia mais abaixar a cabeça. Eu tinha provas. Eu tinha testemunha. Eu tinha memória. E eu tinha razão. Amanhã eu ia atrás de justiça. Na manhã seguinte, acordei cedo, me arrumei e fui até o centro. O escritório do Dr. Augusto ficava num prédio antigo perto do fórum. 2º andar. Placa discreta na porta. Augusto Ferreira, advocacia. Bati. Uma secretária abriu. Bom dia, eu preciso falar com o Dr. Augusto. É urgente. Ela olhou para mim, meio desconfiada. A senhora tem horário marcado? Não, mas ele me conhece. Meu nome é Marta. Ele fez o inventário do meu marido há muitos anos. Ela pediu para eu esperar. Entrou numa sala e voltou depois de uns minutos. Ele vai te receber. Entrei. Dr. Augusto estava sentado atrás de uma mesa cheia de processo. Cabelo branco, óculos de leitura pendurado no pescoço. Quando me viu, levantou. Dona Marta? Nossa, faz quanto tempo? Muito tempo, doutor. Ele apontou para a cadeira. Eu sentei. Coloquei a pasta em cima da mesa. O que aconteceu? Eu respirei fundo e contei tudo. O terreno, o dinheiro, a humilhação, a expulsão, as mentiras que eles contavam. Ele escutou em silêncio. Não me interrompeu uma vez. Quando terminei, abri a pasta e mostrei os documentos. Ele pegou um por um. Foi lendo devagar, anotando coisas num bloco. Depois de uns 15 minutos, ele tirou os óculos e olhou para mim. Dona Marta, a senhora tem mais documento da empresa dele? Declaração de imposto, por exemplo? Tenho. Fotografei tudo o que achei no escritório. Mostrei as fotos no celular. Ele pediu para eu mandar pro e-mail dele. Mandei na hora. Ele abriu no computador, foi abrindo arquivo por arquivo. A cada documento, a expressão dele mudava. Dona Marta, a senhora sabe o que eu tô vendo aqui? Não. O seu filho declarou capital social inicial de R$ 10.000 na abertura da empresa, mas a senhora deu 42 mil. Cadê o resto? Não sei. E aqui, olha isso. Ele virou o computador para mim. Declaração de imposto de renda de 2016. Ele declarou patrimônio, mas não declarou dívida nenhuma. Nem com a senhora, nem com o banco. E isso é problema? Depende de como a gente olha. Se a senhora provar que aquilo foi empréstimo e não doação, ele sonegou, porque não declarou o passivo. Ele continuou mexendo. Abriu outra planilha. E tem mais. Olha aqui a sociedade. 50% para ele, 50% para a esposa. Mas ela entrou na sociedade só em 2016, 7 anos depois da fundação. Como é que ela tem metade? Eu não sabia o que responder. Dr. Augusto encostou na cadeira e cruzou os dedos. Dona Marta, o que a senhora quer? Quero meu dinheiro de volta. Só isso? Eu pensei. Quero que ele assuma o que fez. Que pare de mentir. Ele concordou com a cabeça. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai em 3 frentes. Pegou uma folha e começou a anotar. Primeira frente. Judicial. Vou entrar com ação de cobrança. Vou pedir o valor corrigido, mais juros. Tenho documento suficiente para provar. E se ele contestar, a gente pede quebra de sigilo bancário dele. Aí aparece tudo. Ele vai aceitar pagar? Não sei, mas ele vai ter que responder na justiça. E isso já vai doer. Anotou mais uma coisa. Segunda frente. Social. A gente não vai processar escondido. Vou notificar ele oficialmente. Por correio, com AR.
E vou mandar cópia da notificação para a empresa dele, para o contador, para o sócio, se tiver. Para quê? Porque gente assim tem medo de mancha na reputação. Empresário não gosta de processo. Espanta cliente. Espanta fornecedor. Ele continuou. Terceira frente. Emocional. Essa é a mais importante. A gente vai confrontar ele pessoalmente, mas não na casa dele. Num lugar onde ele não espera. Num lugar onde ele não tem controle. Onde? Dr. Augusto pensou por um instante. No banco. Vou pedir uma reunião com o gerente dele. Vou dizer que é sobre uma dívida empresarial. Ele vai aparecer achando que é coisa de fornecedor. E quando entrar na sala, a senhora tá lá. Eu senti um aperto no peito. Mas não era medo. Era outra coisa. E o que eu falo? Nada. Eu falo. A senhora só fica sentada de cabeça erguida, com os documentos na mão. Deixa ele ver que a senhora não tá sozinha. Que a senhora não vai mais abaixar a cabeça. Ele me olhou firme. Dona Marta, a senhora tem coragem? Eu olhei para ele. Pensei em tudo que eu tinha passado. Pensei nas humilhações. Pensei na porta fechando atrás de mim. Tenho. Então vamos começar. Hoje mesmo eu preparo a notificação. Semana que vem a gente marca a reunião no banco. Ele estendeu a mão. Eu apertei. Quanto o senhor cobra? A senhora me paga quando receber. 10% do que vier. Se não vier nada, a senhora não me deve nada. Eu senti vontade de chorar, mas segurei. Obrigada, doutor. A senhora não precisa agradecer. A senhora tem razão. E razão a gente não deixa morrer. Saí do escritório com a pasta debaixo do braço. Dessa vez, não estava mais sozinha. A notificação saiu na terça-feira. Dr. Augusto me ligou no fim da tarde. Dona Marta, foi entregue. Ele assinou. E a cópia foi para a empresa também. Eu não respondi na hora. Só segurei o telefone com mais força. A reunião no banco está marcada para sexta, 10 da manhã. Eu falei com o gerente. Disse que era sobre uma questão financeira delicada envolvendo o cliente dele. Ele aceitou. O Rodrigo sabe? Ainda não. Eu mandei um e-mail para o escritório de contabilidade dele dizendo que tinha uma pendência bancária e que seria bom ele comparecer. Não dei detalhe. Ele vai achar que é coisa de fornecedor, de conta, algum problema administrativo. E se ele não aparecer? Vai aparecer. Empresário não ignora a convocação de banco. Desliguei o telefone e fiquei sentada na cozinha da Neuza. Ela estava do meu lado descascando batata. Sexta-feira, então, ela disse. É. Você tá com medo? Eu pensei. Não, não é medo. Então o que é? Não sei. É uma coisa diferente. É como se eu tivesse esperando esse dia há muito tempo. Neuza parou de descascar e me olhou. Então tá na hora. Na quinta-feira de noite, eu separei a roupa que ia usar. Nada chamativo. Calça preta, blusa branca, sapato baixo. O mesmo tipo de roupa que eu usava quando ia trabalhar. Lavei o cabelo. Passei a roupa. Deixei tudo pronto. De madrugada, acordei antes do despertador. 5:30 da manhã. Fiquei deitada olhando para o teto. Pensei em tudo. No Rodrigo pequeno, no Antônio, no terreno, nas faxinas, nas humilhações. Pensei na porta fechando atrás de mim. E pensei na porta que ia se abrir hoje. Levantei, tomei banho, me arrumei devagar. Neuza preparou café. Sentou do meu lado. Come alguma coisa. Comi um pão, tomei café. Não estava com fome, mas sabia que precisava. Peguei a pasta com os documentos. Conferi tudo de novo, cada papel no lugar. Olhei no espelho antes de sair. Não estava bonita. Não estava arrumada como a Camila. Mas estava inteira. Saí de casa às 8:30. Peguei o ônibus, desci no centro. Faltava ainda meia hora. Caminhei devagar até a agência. A rua estava movimentada. Gente entrando e saindo de loja, carro passando. Sol forte batendo na calçada. Parei em frente ao banco. Respirei fundo. Dr. Augusto chegou 5 minutos depois. Terno cinza, pasta de couro na mão. Dona Marta, pronta? Pronta. Lembra do que eu falei. A senhora não precisa falar nada. Só fica sentada. Deixa eu conduzir. Mas se quiser falar, fala. A senhora tem esse direito. Eu sei. Entramos. O segurança cumprimentou. A recepcionista apontou para o segundo andar. Subimos a escada. O gerente estava esperando numa sala de reunião pequena. Mesa de vidro, 4 cadeiras, ar-condicionado ligado. Doutor Augusto, a senhora deve ser a Dona Marta. Cumprimentei. Sentei.
Coloquei a pasta na mesa na minha frente. O gerente ofereceu café. Eu disse que não. Dr. Augusto olhou para o relógio. 10h03. Ele deve estar chegando. Ficamos em silêncio. Eu olhava para a porta de vidro. Via o movimento lá fora. Gente passando. Atendente chamando senha. E aí eu vi Rodrigo entrando pela porta principal do banco. Camisa social azul, calça de alfaiataria, cabelo penteado para o lado. Celular na mão. Ele falou com a recepcionista. Ela apontou para a escada. Ele subiu. Meu coração acelerou. Mas eu não desviei o olhar. Ele veio pelo corredor. Olhou para o lado, procurando a sala. E quando olhou para dentro e me viu sentada ali, do lado do Dr. Augusto, com a pasta na minha frente, ele travou. Parou no meio do corredor. Ficou parado, olhando. Dr. Augusto levantou e abriu a porta. Rodrigo, entra, a gente te esperava. Rodrigo entrou devagar. Olhou para mim, depois para o Dr. Augusto, depois para o gerente. O que está acontecendo aqui? Dr. Augusto fechou a porta. Senta, Rodrigo. A gente precisa resolver uma pendência. Que pendência? Eu não tenho pendência nenhuma com o banco. Não é com o banco, é com a sua mãe. Ele olhou para mim de novo, dessa vez com raiva. Mãe, a senhora não cansa? Eu já falei que... Dr. Augusto levantou a mão. Rodrigo, senta. Ou a gente resolve aqui de forma civilizada, ou a gente resolve no fórum. Escolhe. Rodrigo hesitou. Puxou a cadeira e sentou, tenso na beirada. O gerente, que tinha ficado quieto até ali, puxou uma caderneta. Eu tô aqui só como testemunha. Dr. Augusto pediu presença do banco porque envolve movimentação financeira de cliente. Podem começar. Dr. Augusto abriu a pasta dele. Tirou um documento e colocou na mesa. Rodrigo, você se lembra de maio de 2007? Como é que eu vou lembrar de uma data de quase 20 anos atrás? Então eu te ajudo a lembrar. Sua mãe vendeu um terreno, recebeu 42 mil reais e transferiu tudo para você. Rodrigo deu risada, uma risada nervosa, forçada. Isso foi um presente. Mãe ajuda filho. Presente? Dr. Augusto empurrou outro papel. Então, por que você depositou o valor no dia seguinte? Por que abriu uma empresa 3 meses depois? Por que declarou o capital social de 10 mil se recebeu 42? Rodrigo ficou vermelho. Eu não tenho que explicar nada disso. Tem sim. Porque sua mãe tem o comprovante da venda do terreno. Tem o extrato da sua conta na época, que ela fotografou. E tem testemunha de que você prometeu devolver quando a empresa desse lucro. Testemunha? Que testemunha? Eu falei. Pela primeira vez desde que ele entrou. Eu, Rodrigo. Eu sou a testemunha. Eu lembro do que você falou. Você disse, mãe, quando a loja engatar, eu devolvo. A senhora vai ter uma casa melhor que essa. Você falou isso na cozinha, 2 dias antes de eu assinar a escritura. Ele me olhou. Abriu a boca para falar. Fechou. Dr. Augusto continuou. E não é só isso. Dona Marta também ajudou com 5 mil reais na festa de casamento. Tem comprovante de transferência. Ajudou com 2.400 em reforma da primeira loja. Pagou conta de luz e água da empresa por 3 meses em 2008, enquanto você esperava cliente aparecer. Rodrigo encostou na cadeira, cruzou os braços. E daí? Mãe ajuda. É assim que funciona. Não quando a mãe fica sem nada. Não quando a mãe perde o único bem que tinha. Não quando o filho fica milionário e expulsa a mãe de casa. O gerente levantou a cabeça surpreso. Rodrigo olhou para o lado. Eu não expulsei ninguém. Ela saiu porque quis. Eu senti a raiva subir, mas respirei fundo. Dr. Augusto puxou mais um papel. Rodrigo, você declarou patrimônio de 3.400.000 reais no imposto de renda do ano passado. 5 lojas, 2 imóveis, um carro importado, mas não declarou dívida nenhuma. Cadê a dívida com a sua mãe? Não existe dívida. Existe, e está corrigida. 138.420 reais. Rodrigo deu risada, mas era uma risada sem graça. Vocês estão malucos? Eu não vou pagar isso. Dr. Augusto fechou a pasta e olhou firme para ele. Então a gente entra com ação. Cobrança de dívida, mais danos morais. E eu peço quebra de sigilo bancário e fiscal. Aí a Receita vai ver tudo. Vai ver que você recebeu 42 mil e declarou 10. Vai querer saber onde foi parar o resto.
E se descobrir que foi sonegação, você não paga só para sua mãe. Você paga multa. Você responde processo. E você perde a reputação. Rodrigo ficou pálido. O gerente anotou alguma coisa. Não falou nada, mas a expressão dele mudou. Dr. Augusto continuou. E tem mais. Sua esposa entrou na sociedade em 2016 com 50% de participação. Mas a empresa foi fundada em 2007 com dinheiro da sua mãe. Cadê a participação dela? Ela investiu? Ela tinha direito? Ou foi só um jeito de esconder patrimônio? Rodrigo engoliu seco. Eu vou falar com meu advogado. Fala. Mas enquanto isso, a notificação já foi feita. Você tem 15 dias para responder. Se não responder, a gente entra com ação. E aí vira público. Cliente vai saber, fornecedor vai saber. Todo mundo vai saber que você construiu o império em cima da sua mãe e jogou ela na rua. Rodrigo olhou para mim. Tinha raiva no olho. Mas tinha outra coisa também. Tinha medo. Mãe, a senhora vai mesmo fazer isso comigo? Eu segurei a beirada da mesa. Olhei para ele. Rodrigo, eu passei 23 anos limpando casa para você não passar fome. Vendi o único bem que eu tinha para você abrir sua loja. Fiquei com as costas tortas, o joelho doendo, a mão rachada de tanto esfregar chão. E quando você ficou rico, você me tratou como empregada. Me humilhou na frente de gente estranha. Jogou minhas coisas no lixo e me botou para fora de casa como se eu fosse nada. Minha voz tremeu, mas não parei. Você não me deve só dinheiro, Rodrigo. Você me deve respeito. Você me deve dignidade. E você me deve a verdade. A verdade de que você não construiu nada sozinho. A verdade de que eu estava lá. E você apagou isso. Você mentiu para todo mundo. Disse que começou do zero. Disse que nunca teve ajuda. Rodrigo desviou o olhar. Mas eu não apaguei, Rodrigo. Eu tô aqui. Com prova, com testemunha e com advogado. Dr. Augusto colocou a mão na mesa. Rodrigo, a gente pode resolver isso agora. Você reconhece a dívida, a gente faz um acordo, parcela em tantas vezes e acabou. Ninguém precisa saber. Ou você nega e vira processo, e aí todo mundo vai saber. Rodrigo ficou em silêncio, olhou para o chão, respirou fundo. Quanto tempo eu tenho para pagar? Depende. Dona Marta, quanto tempo a senhora aceita? Eu pensei. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Quero tudo em 6 meses, e quero por escrito, reconhecendo que foi empréstimo, que eu ajudei, e que ele deve. Rodrigo apertou os punhos. 6 meses? Eu não tenho esse dinheiro todo parado. Você tem 3 milhões de patrimônio. Vende um carro, pega empréstimo, faz o que você quiser, mas paga. Dr. Augusto tirou outro papel da pasta. Eu já trouxe o termo de acordo. É só assinar. Rodrigo pegou o papel. Leu. A mão dele tremia. Olhou para mim mais uma vez. A senhora realmente quer me destruir, é isso? Eu me levantei. Peguei minha bolsa. Olhei no olho dele. Rodrigo, eu não quero te destruir. Eu só quero que você lembre que eu existo. E saí da sala. Não esperei ele assinar. Não esperei resposta. Doutor, Augusto ficou para trás resolvendo os detalhes. Desci a escada devagar. Passei pela porta do banco. Saí para a rua. O sol estava forte. A rua estava cheia de gente. Barulho de buzina, de conversa, de vida. E pela primeira vez em meses, eu respirei fundo e senti paz. Rodrigo assinou o acordo naquele mesmo dia. Dr. Augusto me ligou 1 hora depois. Dona Marta, tá feito. 6 parcelas. Reconhecimento de dívida registrado em cartório. Primeira parcela vence semana que vem. Eu não comemorei. Só agradeci. A primeira parcela caiu na minha conta no dia certo. 23 mil reais. Usei parte para pagar o Dr. Augusto. O resto guardei. A segunda parcela atrasou 3 dias. Dr. Augusto ligou no escritório deles. No dia seguinte, caiu. Com o dinheiro das 2 primeiras parcelas, aluguei um apartamento pequeno. 2 quartos, sala, cozinha. Num bairro simples, perto do mercado e da farmácia. Comprei cama, sofá, mesa. Nada caro, mas tudo meu. Neuza me ajudou a arrumar. A gente pintou a cozinha de amarelo claro. Colocou cortina na sala. Quando terminei de organizar tudo, sentei no sofá novo e olhei em volta. Era pequeno, era simples, mas era meu. 2 semanas depois, recebi uma mensagem do Rodrigo.
Mãe, a gente precisa conversar. Não respondi na hora. Esperei um dia. Depois mandei. Fala. Pessoalmente, posso ir aí? Marquei num café perto de casa. Não ia deixar ele entrar no meu espaço. Ele chegou na hora marcada. Tava mais magro, olheira funda, roupa amarrotada. Sentou na minha frente e ficou em silêncio por uns segundos. Mãe, eu queria pedir desculpa. Eu não falei nada. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu tratei a senhora mal. A Camila também. Ela exagerou. Mas a gente estava sob pressão, a empresa crescendo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Rodrigo, pressão não justifica a humilhação. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Ficou quieto de novo. Mexeu no copo de café. A Camila saiu de casa. Eu olhei para ele. Quando ela viu o acordo, quando viu o valor, ela surtou. Disse que eu era fraco, que eu tinha me deixado manipular. Brigou comigo na frente do Arthur, fez escândalo e foi embora. Eu não senti pena. Não senti nada. Ela levou metade da sociedade. Tá pedindo divórcio, quer divisão de bens. Ele olhou para mim, esperando alguma reação. Rodrigo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei, mãe. Eu só queria que a senhora soubesse. E queria perguntar se a gente podia tentar de novo, recomeçar. Eu, a senhora e o Arthur. Respirei fundo. Rodrigo, eu não vou voltar para sua casa. Eu não vou ser sua empregada. Eu não vou criar seu filho enquanto você trabalha. Eu já fiz isso. Eu já dei tudo. E você jogou fora. Eu não tô pedindo isso, mãe. Eu só tô pedindo uma chance. Então você paga o que deve. Você respeita meu espaço e você assume na frente de todo mundo o que eu fiz por você. Sem mentir, sem esconder. Sem inventar que você começou do zero. Ele ficou quieto. Depois concordou com a cabeça. Eu vou fazer isso. E outra coisa. Se você quiser que eu veja o Arthur, você marca antes. Você pergunta se eu posso. Você não aparece aqui de surpresa achando que eu tenho obrigação. Tá bom? E se você atrasar parcela de novo, eu aciono o advogado, sem aviso, sem segunda chance. Ele engoliu seco. Entendi. Terminei meu café. Levantei. Rodrigo, eu não sei se a gente vai conseguir reconstruir alguma coisa, mas se for para tentar, é do meu jeito. Com respeito, com verdade, sem peso nas costas. Ele levantou também. Eu vou tentar, mãe. Não abracei ele, não segurei na mão dele. Só acenei e saí. 3 meses depois, todas as parcelas tinham sido pagas. Eu tinha R$ 138 mil na conta. Não gastei tudo. Guardei a maior parte. Usei um pouco para trocar os móveis, para fazer um tratamento no joelho, para viajar para o litoral com a Neuza. Rodrigo aparecia de vez em quando. Trazia o Arthur. Ficava 1 hora, 2. A gente conversava pouco. Mas ele não desrespeitava mais. Um dia ele me perguntou: Mãe, a senhora me perdoa? Eu pensei antes de responder. Rodrigo, perdoar não é esquecer. Perdoar não é fingir que não aconteceu. Eu não sei se eu te perdoei completamente, mas eu não tô mais presa nisso. Eu não fico repassando na cabeça. Eu não acordo de noite pensando. Então talvez isso seja uma forma de perdão. Ele aceitou. E a vida seguiu. Hoje eu tenho 63 anos. Moro sozinha. Tenho meu dinheiro. Tenho minha paz. Não voltei a trabalhar como faxineira. Faço crochê. Vendo para algumas lojas. Não é muito, mas ajuda. Tenho amigas. Tenho rotina. Tenho dignidade. E aprendi uma coisa. A gente não precisa aceitar humilhação só porque vem de quem a gente ama. A gente não precisa abaixar a cabeça só porque é mãe, só porque é velha, só porque dependeu de alguém um dia. A gente tem direito de cobrar, de exigir respeito, de dizer não. E se precisar, a gente tem direito de ir atrás de justiça. Porque ninguém é invisível, ninguém é descartável. E toda mãe, todo pai, toda pessoa que deu a vida por alguém merece, no mínimo, ser lembrada. Se essa história te tocou, comenta aqui de qual cidade você está falando. E fica comigo para os próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.